dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja de forma efetiva em nossa mente, em nosso espírito, para que possamos sentir e desfrutar realmente desta paz, esta paz que vem pelo conhecimento de Deus, pelo exercício da fé, e tudo isso para o nosso bem. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição, a nossa lição bíblica diária desta semana, a lição 15, está falando, vamos tratar sobre os propósitos de Deus. Ontem, no domingo, nós vimos aqui o início da nossa lição, a partir aqui do capítulo 9, né? Começamos vendo ali o verso síntese, falando dos propósitos de Deus, usando como contexto os gêmeos Esaú e Jacó, os filhos de Isaac e Rebeca. E então, o Senhor vai usar esse nascimento, essas duas crianças, como exemplo, um exemplo claro de como funciona o plano da redenção, né? Sempre entendendo que esse não é o único exemplo, há outros exemplos também. Mas esse é um exemplo muito importante para entendermos como o mal atua, como o mal age no coração do homem e como Deus age para salvar o homem, né? Vimos também na primeira pergunta, falando de Isaac como o filho da promessa, né? Foi feita a Sara, que ela teria um filho quando ela assim, não teria mais condição física de ter um filho por si só, com a força do próprio corpo, com a sua estrutura orgânica, né? Mas carecia de um milagre de Deus para isso. A intervenção divina seria necessária para que Sara tivesse uma criança, né? Vimos também que no versículo 10, Romanos 9, 10, Paulo é muito claro em dizer que embora ele esteja abordando este caso específico, né, o caso de Isaac vai entrar agora no caso de Jacó e Esaú, os filhos dele, não é um caso único, houveram outros casos, né? E aí, na frente, de forma mais abrangente até, né? De forma mais coletiva, por exemplo, né? Vamos então para a terceira pergunta da nossa lição. A primeira pergunta de hoje que diz: mesmo sendo um pai carnal para Esaú e Jacó, quem foi escolhido para compor a promessa de Deus? Mesmo Isaac sendo um pai carnal, né? Porque Paulo vai dizer que todos nós somos alicerçados nesse tipo de aliança baseada em Isaac. Isaac, o tipo de filho da promessa que apontava para Cristo, né? Então, mesmo sendo esse pai carnal, esse pai tipológico para Esaú e Jacó, quem foi de Esaú e Jacó escolhido para compor esta promessa, ou seja, para que dessa linhagem pudesse cumprir a promessa feita a Isaac, né? A Abraão, que foi Isaac. Então, em Romanos 9, versículo 12 e 13, diz assim: não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, no caso aqui nesse contexto, a Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó: o mais velho servirá ao mais moço, ao mais novo aqui, né? Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Vamos colocar aqui os pontos nos is, né? Para a gente entender aqui essa linguagem de Paulo. Paulo dizendo que a escolha aqui não é por obras. Obras, em que contexto está essa palavra obras aqui? Ele está dizendo assim, não é porque Esaú era o primogênito, foi o primeiro, era o mais velho, parecia ser o mais forte, era o caçador, era o favorito de Isaac, né? Parecia ser mais esperto, mais corajoso, né?
A Bíblia diz que Esaú era aquele que saía para caçar, era um homem corajoso, decidido e tal, e Jacó estava mais ligado à mãe, era um homem mais caseiro, era um homem mais do lar, e tal, era um homem mais, como se Jacó fosse até assim um pouco mais frágil, um pouco mais assim, menosprezado, alguma coisa assim, parecia ser mais frágil. Quando você faz a leitura bíblica lá do livro de Gênesis, você dá a entender isso. Por isso que ele fala, não é por obras não. Se fosse porque Esaú fosse o mais velho, Deus era obrigado a atender a carne. Se fosse Deus salvar por causa de uma placa de igreja, Deus era obrigado a atender a igreja que tivesse mais membro, mais número de gente, mais pessoas, mas não é pela carne, não é pela aparência, não é pelo número, não é pela aparente força humana, não é pela aparente expressão ou impressão do volume, da quantidade, do pseudo-poder que há numa instituição ou nas pessoas, não. Não é por estas obras, é por aquele que chama. Tudo isso acontece segundo Deus, é Deus quem decide. Por quê? Porque ele sendo onisciente, porque ele sendo justíssimo, coisa que a gente não chega nem perto disso, aquele que sonda tudo, sonda os corações, sonda a índole da pessoa, quem sabe que realmente ali é o mais preparado, ou aquele que tem um coração mais sincero, quem sabe é Deus, não é o homem não. O homem tem dúvida até do seu próprio coração. O homem muitas vezes se surpreende dizendo assim, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Né? Quantas pessoas que cometem um assassinato terrível e diante da justiça dizem assim, eu saí de mim. Você não se conhecia, não? Não é? Pois bem, é por isso que o texto está dizendo, não é pelas regras do homem, não, é segundo Deus. Por isso foi dito a Rebeca, não fique pensando que com esses meninos aí, que são uma tipologia da redenção, que é segundo a tradição dos homens, a tradição cega religiosa, né? Porque eu sou religioso e o leigo não vai ser salvo eu. Porque Deus está escravizado, Deus está limitado à religiosidade. Não, então outros dizem assim, não, Deus tem uma preferência pelos judeus. Aí a Bíblia vai dizer 500 versos, Deus não faz acepção de pessoas, tanto no Novo quanto no Velho. Não é uma vez, não. São várias vezes, meia dúzia de vezes a Bíblia diz, no Novo e no Velho. Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo, com a mente iluminada, chegou a essa conclusão. Já não há mais diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentil. Se todos têm a fé em Cristo Jesus, todos são filhos de Deus. Está lá. Mas o religioso cego, ele continua dizendo, não, há diferença. O judeu é superior. Ou o crente em Cristo, o professo crente em Cristo Jesus vai dizer, não, os da minha igreja são mais candidatos à salvação eterna do que aquele que está no mundo. Deus tem uma preferência especial por ele, mesmo aquele que está lá na igreja fazendo coisa errada, mas Deus tem uma preferência porque ele está na igreja. Não é assim, não. Não é assim que tanto diz lá no Antigo Testamento quanto no Novo. Lá no Antigo Testamento há um princípio poderosíssimo e explícito através da fala do próprio Senhor ao profeta Samuel. Eu não sou homem, eu não vejo as aparências, eu não estou preso à placa de igreja, eu não estou preso a kippá, eu não estou preso à circuncisão, eu não estou preso à religião, nada disso, a nação, a terra, nada, a bandeira, nada disso, não. Eu não vou pelas aparências, vocês homens que vão, religioso cego vai pelas aparências. Eu sondo os corações, o que vale para mim é o que está no espírito. E é o que ele está dizendo aqui. O mais velho aqui vai servir ao mais novo. Porque o texto diz, amei a Jacó, que era o mais frágil, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Quando o texto bíblico diz que Deus rejeitou a Esaú, está dizendo que Esaú já estava condenado ao inferno, como diz na tradição religiosa da Idade Média, inferno, né?
Ou seja, estava condenado à morte eterna? Não. O Senhor está dizendo que rejeitou Esaú e a sua descendência para compor a linhagem da promessa que havia começado um tipo a partir de Isaac. Quem ia dar continuidade a essa linhagem da promessa não era Esaú, mas Jacó, o mais novo. É isso que ele está falando aqui. Porque Esaú e seus filhos, a graça foi derramada sobre eles também, todos eles. Eles se tornaram gentios depois, sendo filho do mesmo pai Abraão, porque diante das 12 tribos de Jacó, a descendência de Esaú virou gentil. Ora, mas se fosse pela carne, ele continuava muito superior às 12 tribos, porque ele é maior, ele é descendente de Isaac. Esaú é descendente de Abraão, é muito maior, é antes de Jacó, mas não é pela carne. Tem muito religioso cego que não consegue enxergar isso e acha que é superior aos outros. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a quarta pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Em que está baseado os justos propósitos de Deus em escolher? Então, Deus escolhe alguém para realizar a sua obra, a sua vontade, né? Cumprir uma tarefa, uma determinada missão dentro da sua obra, baseado assim, de forma aleatória ou com propósitos justos, propósitos plausíveis, não é propósitos aí que tem algum indício de injustiça ou desequilíbrio ou favoritismo. Não, vamos ver se é isso, né? Romanos 9, versículo 14 e 15 diz assim: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Pergunta o apóstolo. Duas perguntas do apóstolo Paulo. O que é que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que Deus é injusto porque rejeitou uma lei que ele mesmo falou, a lei do primogênito, rejeitou a Esaú e ficou com Jacó, que era o mais moço, né? Havia uma lei social do primogênito que o Senhor mesmo orientou Moisés, mas agora ele está escolhendo. Porque ali era uma promessa, ali era um plano espiritual específico. Era uma mensagem profética espiritualmente implícita dentro de um tipo, de uma figura, de um caso que estava apontando algo superior lá na frente, né? Aí o texto diz, Paulo responde, né? Ele faz duas perguntas. Então vamos dizer o quê? Acaso Deus é injusto? Aí ele responde, de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, pois o próprio Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por que Deus diz isso aqui? Mais uma vez, se você pegar esse texto aqui isolado, sem conhecer os princípios, sem conhecer os detalhes claros da manifestação da misericórdia de Deus para com o povo de Israel, você pode entender aqui, ó, jogar no lixo princípios claros, como o Senhor diz, ó, Deus não faz acepção de pessoas. Ele deixa, por exemplo, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, ele diz assim, olha, eu garanto para vocês que o pai não levará o pecado do filho e nem o filho levará o pecado do pai. Cada um é responsável pelo seu pecado. A alma que pecar, o filho ou o pai, esse é o que vai morrer. Se o filho pecar, é o filho que morre. Se o pai pecar, é o pai que morre. Então Deus deixa bem claro, e ele vai repetir esse princípio, como eu já disse no áudio anterior, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não privilegia uns para que ele salve e outros ele vira a cara para que essas pessoas possam ser mortas e ele escolher pessoas para a morte eterna. Deus não escolhe morte para ímpio nenhum, porque ele já disse com a própria boca dele, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não sinto prazer, eu não tenho desejo, eu não ajo de maneira para que desfavoreça o ímpio. Deus só age contra o ímpio quando ele vai longe demais e ele está prejudicando outras pessoas, inclusive fazendo injustiça contra o justo. Deus intervém
para que a injustiça não seja absurda e intervenha no plano de salvação. Ele permite muita coisa que o homem use o livre-arbítrio, para que ele use o livre-arbítrio para ele escolher sobre a sua vida. Quando as suas escolhas envolvem a vida daqueles que entregaram suas vidas nas mãos de Deus, ele intervém. Porque aquelas pessoas que tiveram fé e colocaram a sua vida nas mãos de Deus, eles confiaram em Deus. Aqueles que confiam em Deus e começam a obedecê-lo estão transferindo responsabilidade, estão entregando a vida nas mãos de Deus. E aí Deus faz justiça. Então, quando o texto diz, quando Paulo cita o que o Senhor disse, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, ele não está dizendo aqui, falando aqui da acepção de pessoas. Eu escolho, eu sou igual ao ser humano, eu estou de veneta, como diz na gíria, né? Eu acordei hoje triste, eu acordei hoje revoltado, eu sou bipolar. Então, hoje, olhei para cá, não fui com a cara daquele sujeito ali, quem não vai com a cara é o homem, né? Que só vê o exterior. Eu não fui com a cara daquele sujeito ali, e eu vou escolher isso aí para a morte, agora eu vou escolher aquele outro ali para a vida e tal. Então, não é assim. Quando ele disse eu terei misericórdia e terei compaixão daqueles que eu quero ter, ele está dizendo o seguinte, só quem pode decidir sou eu. Por quê? Porque eu conheço os corações, eu sondo os corações. Então o Senhor tem misericórdia e tem compaixão com base num julgamento na sua onisciência, na precisão da sua onisciência, na fidelidade, na perfeição da sua onisciência. Porque ele conhece os corações. Nesse contexto aqui, como se o contexto aqui fosse espécie de juízo, estou julgando as pessoas. Quem decide ou não, quem, entre aspas, quem merece, porque ninguém merece, né? Quem merece ou não ter compaixão. Então, é Deus quem estabelece isso. É Ele quem decide. Não é porque Ele é justo ou injusto, não. É porque Ele, sendo onisciente, Ele não erra. Ele conhece. Nós podemos usar de compaixão com muita gente pela aparência, por aquilo que a gente vê. Ou será que algumas pessoas não agiram de misericórdia e compaixão com alguém que ele encontrou no meio da rua, completamente abandonado, com a carinha de piedade, pedindo uma comidinha pelo amor de Deus, com cara de abandonado, de deficiente, com cara de que nunca recebeu amor de ninguém, né? Coitadinho de vítima. Aí o sujeito pega ele, leva para casa, dá um banho, dá comida, compra roupa nova, paga um curso para ele, arruma um emprego, e aí depois ele vem e mata todo mundo por causa da herança. Eu estou falando aqui algum absurdo ou tem histórias reais acerca disso? Só o que tem. Por quê? Porque o homem julga pela aparência. O homem não tem essa capacidade de ter misericórdia com alguém que ele... Nós temos misericórdia, temos que ter com todo mundo, porque a gente não sabe quem é quem. Mas Deus não. Deus, na sua onisciência, se ele decidir julgar alguém para que aquele homem, pessoa, perca a vida, ele sabe o que está fazendo. Se ele decidir alguém colocar num deserto e essa pessoa passar por duras provas, como Jó, como Jesus e tal, ele sabe o que está fazendo. Se ele decidir multiplicar a saúde de alguém, os dias de vida, como ele fez com Ezequiel, ele sabe o que está fazendo. Se ele decidir aumentar o recurso financeiro de alguém, como multiplicou os rebanhos de Jó, ele sabe o que está fazendo. Porque ele é Deus, mas eu não sei. Por isso que eu preciso confiar 100% em Deus. Por isso que Paulo pergunta, Deus é injusto? Claro que não. Ele é justíssimo e pela fé eu preciso acreditar nisso e colocar minha vida nas suas mãos. Porque ele sim sabe o que faz, eu não sei.